Olá, meus irmãos, amigos, está começando mais um programa Só por Hoje, diário de um dependente químico. Isso mesmo, só por hoje. Nós demos um intervalinho por causa da atividade dos finais de semana, sábado e domingo, e voltamos na segunda-feira aí com o nosso diário de um dependente químico. Só por hoje não bebi, só por hoje não fumei, só por hoje não usei droga, e algumas pessoas já entraram em contato perguntando: pastor, não vai ter a meditação diária? Lembrando que essas meditação diária, eu sei que às vezes é um assunto meio delicado de se tratar e um assunto pesado, mas é necessário, e eu sei que tem um grupo que precisa e conta com essas meditações. Eu sei que o meu canal ainda é poucas pessoas, nós estamos chegando a 1.500 assinaturas ali no nosso canal, mas muitas são do exterior, mas uma boa parte delas são aqui do Brasil. Mas eu gostaria de te desafiar, é isso mesmo, de te desafiar. Se esse vídeo tem sido tão produtivo, tão importante para você, para sua família, para alguém que você conhece, você tem enviado, peça para essas pessoas assinarem, se inscreverem no canal, compartilhar nas suas redes sociais, e com certeza nós vamos abençoar muito mais pessoas, tá bom? Eu estou fazendo o vídeo um pouco mais tarde hoje, segunda-feira, mas se você ouvir qualquer barulho, alguma coisa, é porque eu estou fazendo esse vídeo na minha sala, como de costume, e vez ou outra passa aí um carro, um caminhão, uma moto, alguém vendendo alguma coisa. Então eu espero que esses ruídos não te atrapalhem. Mas eu queria só te lembrar das nossas meditações anteriores. Nós falamos sobre o primeiro passo do AA, e eu gosto muito. Que o primeiro passo, eu só queria recapitular com você, que diz sobre admissão. Admitir a nossa capacidade de gerenciamento, a nossa capacidade de dizer não para o álcool. Então o primeiro passo diz assim: admitimos que éramos impotentes perante o álcool e que tínhamos perdido o nosso domínio sobre as nossas vidas. Então, a primeira situação, a primeira verdade que eu e você devemos perceber quando descobrimos que somos e nos tornamos um dependente químico em potencial, é quando nós descobrimos que não conseguimos parar. Quando nós não conseguimos parar, e muito menos de sofrer com as consequências. Para buscar a nossa cura, a nossa libertação, a nossa sobriedade, é preciso admitir. E eu lembro que eu falei sobre a vida do filho mais novo, do filho pródigo, aonde ele admitiu que ele tinha feito a escolha errada, e o texto diz assim: caindo ele em si, levantar-me-ei e irei ter com meu pai. Foi preciso aquele moço reconhecer que ele tinha tomado uma decisão muito ruim em relação à sua família. O segundo passo é um passo já mais religioso, voltado mais para a vida espiritual. Tanto o segundo passo como o terceiro passo tem a ver com espiritualidade, tem a ver com Deus, tem a ver com fé. E nós precisamos buscar um relacionamento com Deus. O segundo passo diz assim: viemos a acreditar que um poder superior a nós mesmos poderia nos devolver a sanidade ou a sobriedade. Esse poder sobrenatural ou poder superior, o AA chama de Deus. Para não chamar de Deus, para não chamar de Jesus, e para não ferir a religião
de outras pessoas que não professa a fé no Cristo, não é cristão, então eles usam o termo o poder superior. Mas esse poder superior é Deus. E o terceiro passo eu gostaria de falar, dentro das minhas experiências, o porquê que eu sofri tanto com a dependência química nesse aspecto da religião, nesse aspecto do devocional, da vida com Deus. O terceiro passo diz assim: decidimos entregar nossa vontade e nossa vida aos cuidados de Deus, na forma em que o concebíamos ou conhecemos. Decidimos entregar nossas vontades e nossas vidas ao cuidado de Deus. Veja que o segundo passo agora já fala aos cuidados de Deus. Por quê? Porque no segundo passo você já abriu seu coração para a espiritualidade. Você já compreendeu dentro da sua fé, da sua crença, que você precisa se apegar ao espiritual. Você precisa se pegar ao religioso, ao sacro, ao santo, ao divino. E eu quero dizer uma coisa para você, a minha experiência própria. Junto com a dependência química, principalmente as drogas ilícitas, a maconha, o crack, a cocaína, ela vem acompanhada com uma certa irreverência, isso mesmo, uma certa irreverência, uma agressão verbal, uma agressão cultural, intelectual. Primeira coisa que eu vivi na minha juventude, na minha época de usuário, eu gostava muito do rock. Gostava do rock internacional, aqueles rock pesado, apesar de não entender nada, até hoje não entendo, mas eu gostava daquele rock, porque os outros colegas, o usuário, também gostavam. E também fui muito adepto, seguidor. Eu gostava muito do rock nacional, do cantor Raul Seixas. E havia músicas do Raul Seixas que incentivava mesmo o consumo. A música do Raul Seixas que enaltece o diabo, o poder das trevas, incentiva o consumo da maconha, de você ter uma vida sem prestar conta para ninguém, Você pode fazer da sua vida o que você quiser e você pode escolher qualquer ser, qualquer objeto para ser o seu Deus. E eu me apropriei de uma forma tão estúpida e ignorante. E eu me lembro que eu perseguia os cristãos, crentes, eu falava mal, eu insultava, eu pegava em muitas situações, quando tinha oportunidade de conversar com aquelas pessoas que frequentavam a igreja, que estava começando, que era leiga, eu tentava persuadi-las que Deus não existia, que isso era coisa de gente boba, de gente que não tinha o que fazer, e que esses colegas estavam perdendo tempo ali na igreja, em vez de estar bebendo, em vez de estar fumando, se drogando, curtindo a vida com as mulheres na noite. Esse era eu, E cansei de debater com amigos, colegas, que Deus não existia, que Deus era coisa da nossa cabeça, que era coisa dos incultos, dos ignorantes, pessoas que estavam tentando compensar, tentando de alguma maneira se esconder atrás de uma religião. É isso mesmo, era assim que eu pensava, e eu pensei assim por longo tempo, longos anos eu pensei dessa maneira, até o dia em que eu realmente compreendi que eu era um dependente químico, o primeiro passo, aonde depois de tudo que eu fiz de errado, de todos os erros que eu cometi, as agressões
física, verbal, tudo que eu fiz que não devia fazer, eu percebi que eu era um dependente químico. É isso mesmo, que eu era um dependente químico. Eu admiti para mim e admiti que eu precisava de ajuda. Eu precisava de ajuda e ajuda urgente. Veja, gente, eu estou falando, hoje eu tenho 47 anos, eu estou falando disso de 29 anos atrás. Eu era muito novo, mas pessoas novas também chegam ao fundo do poço. Se você for lá em São Paulo, na Cracolândia ou em Belo Horizonte, em qualquer lugar que tenha um grande núcleo de dependentes químicos, você vai ver crianças de 11, 12 anos, 15, 14, morando na rua, se drogando, se prostituindo a troco da sua droga. Então eu também comecei muito cedo essa carreira de dependente químico. Bom, a primeira coisa foi, eu preciso sair, eu preciso admitir que eu preciso de ajuda e que eu não consigo sair sozinho. Pastor, é possível sair sozinho das drogas, do álcool? Sim, é possível, mas é mais difícil. E é por isso então que vem o segundo passo. Viemos a acreditar que um poder superior, viemos a acreditar que Deus, somente Deus, pode nos devolver a sanidade. Isso se chama humildade. Humildade. Reconhecemos que somente a graça divina, a bondade divina pode nos ajudar a nos libertar da nossa drogadição e da nossa vida de droga. Bom, e no verso agora, no passo de número 3, vai dizer que precisamos decidir. Você agora você já conheceu o mundo sombrio das drogas, do ocultismo, das religiões, das seitas, do satanismo, como eu conheci. Como eu conheci. E agora você conheceu o verdadeiro Deus, o verdadeiro poder superior, sabe? A verdade é que as pessoas não querem reconhecer, mas lá no fundo do nosso coração, do nosso espírito, nós sabemos que existe um Deus verdadeiro sobre todas as coisas, e um Deus que governa todo esse mundo visível e o mundo invisível existente, que os nossos olhos, que a nossa informação, que a nossa mente possa alcançar. Precisamos decidir, e o poder de decisão é seu. Se você já chegou nesse vídeo do terceiro passo, é porque realmente você está querendo buscar a sua cura e a sua libertação. É preciso então decidir entregar a sua vida a Deus, a esse poder superior, a esse Deus amoroso que vai dia após dia fazer com que você, como eu passei, que você possa renascer, que você possa ressurgir, que você possa ressuscitar um novo homem. Há um verso que eu li na igreja ontem, que diz lá em 2 Coríntios capítulo 5, verso 17: aquele que está em Cristo, aquele que está em Deus, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, tudo se fez novo. Viver uma vida de sobriedade, viver uma vida longe do álcool e das drogas, longe do sexo ilícito, da prostituição, longe dos jogos online, os jogos das bet, os tigrinhos, as loterias, sabe, meu irmão? O jogo de baralho, o pôquer, eu quero fazer um contraste, agora, esses dias atrás, passou na televisão aí um jogador famoso ganhando 500 mil reais no pôquer. E aí um jornalista disse assim, fez um comentário muito sábio. Falaram dos 500 mil que ele ganhou, mas não falaram dos 1.000 que ele perdeu. Mas eu também conheço pessoas que perderam toda as suas rendas, o seu salário do mês. Eu trabalhei com um amigo
amigo meu, ex-chefe meu de servente de pedreiro. E eu lembro que quando eu cheguei para começar, naquela semana, ele estava vendendo seus maquinários, bitoneira, vendendo suas máquinas elétricas. E eu perguntei o que estava acontecendo, e um dos colegas que estava trabalhando comigo disse: o chefe é viciado em caça-níquel, e ele então tinha perdido, naquela época, R$7.500. Isso há mais de 15 anos atrás, era muito dinheiro, era o dinheiro de pagar os empregados. Agora o chefe estava vendendo seus equipamentos, as suas ferramentas mais caras, para poder pagar a mão de obra dos seus empregados. Às vezes as pessoas destacam quanto ganham, às vezes destacamos as façanhas que fazemos no uso do álcool e das drogas, mas não falamos do prejuízo, do desgaste, da perca, da destruição que o álcool e a droga causou. Pense nisso. Se você chegou até esse vídeo, até o terceiro passo, é porque com certeza Deus tem uma obra para fazer na sua vida. Primeira coisa que você deve descobrir quando decidir entregar a sua vontade, a sua vida aos cuidados de Deus, é que Deus, ele te ama. Deus, ele existe de verdade. Não é somente uma filosofia, não é somente um pensamento cristão. Eu não tenho problema nenhum de falar sobre isso, porque eu também fui assim. Um dia eu fui visitado pela graça divina, algo que só eu sei explicar, uma experiência única de salvação, que todos os homens têm, uma experiência com o Espírito Santo de Deus, aonde encheu, transbordou meu coração de uma alegria tão grande, que nem mesmo nas minhas maiores experiências com o álcool e com as drogas eu experimentei. Essa é a graça de Jesus, a graça irresistível. Nenhum homem, nenhum ser, nenhuma criatura, nenhum animal pode resistir a essa graça divina. E a minha oração nesse dia, o meu desejo nesse dia, é que você seja alcançado por essa graça divina. Que essa graça divina te traga paz no seu coração entristecido. Que essa graça divina te traga alegria aonde a tristeza tem imperado. Que essa graça divina te traga esperança em acreditar que amanhã vai ser melhor do que hoje. Que essa graça divina possa te dar o que me deu, a experiência, a condição de viver a sobriedade, só por hoje. É muito bom, irmãos, é muito bom viver limpo só por hoje. É muito gostoso você ficar 2 dias sem usar o álcool, um alcoólatra. É muito bom, é muito prazeroso para um dependente químico ficar 1 semana sem cheirar cocaína. É muito prazeroso para um usuário de crack ficar 1 semana, 15 dias sóbrio, longe daquela loucura, daquela zumbilândia do crack. É muito bom poder passar 30 dias, trabalhar sem acessar um site pornográfico, sem poder chegar na empresa, trabalhar 30 dias sem nenhuma falta e poder chegar no caixa eletrônico ou no aplicativo do celular e o seu pagamento está lá integralmente, e agora você vai cumprir com todas as suas obrigações de filho, de esposo, de marido e de pai de família. Mas é uma decisão, você deve decidir. Que Deus te abençoe, que esse vídeo tenha sido muito produtivo para você nesse dia, que você possa continuar conosco, tá bom? Não se esqueça de curtir, de comentar e principalmente de compartilhar esse vídeo, e não se esqueça de se inscrever no nosso canal, tá bom? Não se esqueça, tudo pode ser mudado
através da oração.